Senhor Gil foi localizado em latitude menos 25,497458 e longitude menos 49,176831. A história que vou lhes contar não tem nenhuma relação com o passado, com o presente ou com o futuro. A história que vou lhes contar é a história de um país assolado pela miséria. É um país assolado pela corrupção e pelos sonhos de um doido desvairado, um louco, um homem sem escrúpulos, cujos desejos são somente para si e suas concupiscências. Não digo que não tive culpa quando me aliei a ele, mas as circunstâncias que me levaram a tal fato se devem a que eu me deixei levar pelos meus sentimentos. Também por coisas que não sei explicar e que nunca poderei explicar.
clock ticking, think of you, turning in circles. Confusion is nothing new. Flashback to warm nights almost left behind. A suitcase of memory. Eu te amo muito, eu te amo. Você sabe. Sometimes you picture me walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you said, and you say go slow. I fall behind. The second hand unwise. If you're lost, you can look and you will find me time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting time after time. Time after Agora faremos a infusão de heparina. Agora aplicaremos o crioprotetor. Muito bem. A fase seguinte, a vitrificação. Ótimo. Agora vamos baixar a temperatura a menos 130 graus Celsius. Rápido, não podemos perder tempo. Agora menos 196 graus Celsius. Muito bem. Ótimo. Acompanhe os dados. Muito bem, minha querida. Era o que nós podíamos fazer por enquanto. É o que eu posso fazer por enquanto. People get ready, 'cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into her eyes, oh my, how beautiful, oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go. É noite fria, chuva e estrelas. O tempo está maluco, ou controlado dentro dos portões desse sanatório. Ecoam as vozes do passado nos rangidos tomados pela ferrugem do pequeno parquinho, antes usado pelos filhos dos internos do sanatório Nora Arcan Freeze. Diante de nossos olhos passam as imagens do sanatório Arcan. Victor Freeze era um cientista especializado em criogenia, ganhador de vários prêmios, muito bem-humorado, apesar de não ser rico, frequentava diversas esferas sociais, onde tinha muitos amigos influentes. Na faculdade, conheceu Nora, por quem se apaixonou que seria sua futura esposa. O Império se aproximou de Freeze e o convenceu com vantagens financeiras a liderar uma equipe de pesquisas no seu campo.
As quantias eram vultuosas, sem limites e frequentes. Recebeu carta branca do Império para chefiar uma clínica bem equipada e um hospital anexo, com uma equipe bem formada pelos melhores médicos e cientistas ao seu dispor. Ele cresceu profissional e financeiramente. Mas o médico Victor Fries tinha métodos questionáveis de controle sobre os internos. Foram anos de utilização desses pacientes em experimentos com novas drogas e processos físicos e químicos para o controle da mente e da vontade humana. Esse projeto visava transformar as drogas atuais em novas substâncias que pudessem controlar os desejos e baixar a resistência da população. Fries quase conseguiu quando sua esposa, Nora, a qual ele amava perdidamente, o convenceu a parar com o projeto. Os diretores, infiltrados na clínica pelo Império, sequestraram sua esposa e o obrigaram a continuar as pesquisas. Fries conseguiu muitas conquistas no campo da medicina nuclear e genética. Eles a devolveram depois de algum tempo. O Império investiu pesado nas pesquisas de Fries, na área de criogenia e clonagem humana. Essa tecnologia forneceria um exército de clones muito útil para o Império. Nora convenceu Fries várias vezes a desistir do projeto. Victor foi obrigado a continuar sob a ameaça de morte de sua esposa. Em uma noite no laboratório, Nora tentava convencê-lo, mais uma vez, a abandonar o projeto, quando aconteceu um artefato colocado no local pelo pessoal infiltrado do Império, explode e desencadeia um acontecimento de efeito físico-químico, ocorrendo uma mutação em seus genes que o fizeram dominar as temperaturas e o próprio clima. Nesta mesma noite, sua esposa não resistiu. Ele a sepultou simbolicamente próximo à mansão. No porão da clínica está o corpo de Nora Arcan Fries, em uma câmara fria, em estado de criogenia. Ele a mantém assim até que consiga a tecnologia necessária para reavivar seus tecidos sem alma. Um novo golpe veio abalar sua vida. Os 3.700 pacientes do Sanatório Arcan foram libertos e devolvidos aos seus por determinação da Lei Federal 10.216 de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais. O sanatório foi fechado. Victor enlouqueceu e se negou a deixar a mansão onde vive escondido do mundo, sonhando com a volta de sua amada. O casarão, antes movimentado por dezenas de todas as castas sociais, está silente. Atrás do bosque jaz o complexo de 12 pavimentos, chamado de Casa de Tratamento. Era um hospício masmorra, onde Fries
encarcerava as almas humanas que outrora foram inimigos do Império. Tudo ali geme, grita e sussurra as injustiças. A voz do clamor de centenas, talvez milhares de almas torturadas por uma mente brilhante e ao mesmo tempo insana. As janelas do antigo casarão não têm grades e nunca foram necessárias. Victor perambula ainda pela mansão. O Império o mantém vivo e controlado. Utilizam seus conhecimentos para viciar a população com novas drogas. As paredes, enegrecidas pelo descaso e abandono, estalam e gemem. As portas e as paredes estão marcadas com gritos e lamentos de sofrimentos escritos sobre a morte, amor e religiosidade. As lembranças amargas e tristes desse sanatório, fechado há anos, podem ser sentidas nas lufadas de um vento gélido e sussurrante. Batman chega aos portões.